Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Vamos dar sequência ao nosso estudo acerca da investigação do Novo Testamento e, consequentemente, do Jesus histórico. Temos a plena ciência e conscientização de dividirmos o Novo Testamento em camadas, em núcleos, em que nós iremos, um a um, olhar, investigar, perceber as origens para falar acerca de um possível Jesus histórico. Este é o segundo vídeo da série, em que no primeiro vídeo falamos um pouco acerca do Yeshua HaNotzri, que também é o Yeshua ben Pandira. Mas, futuramente, nós iremos nos aprofundar na questão dos nazarenos, Nazaré, nazireus, o movimento dos Notzrim, que já existia em Israel antes do cristianismo, antes do Jesus, dos evangelhos de Jesus, o Nazareno. Vamos ver como posteriormente até alguns pais da igreja identificaram estes nazarenos, identificaram estes nazireus. Hoje nós falaremos um pouco do círculo número 2, aonde eu classifiquei que nesta segunda camada, após o núcleo, estarão os escritos essênios, livro de Enoque, apócrifos, deuterocanônicos e outras citações. Obviamente, não irei ler todas as citações, mas eu trarei aqui as mais importantes e farei alguns comentários sobre elas, e as mesmas estarão aparecendo na tela. Eu vou falar um pouco sobre a literatura essênica, falarei um pouco sobre o livro de Enoque, falarei um pouco sobre outras literaturas deuterocanônicas e apócrifas. Tenho certeza que você irá se surpreender. Um pergaminho muito interessante é o pergaminho 1QS, especificamente na coluna 3, versos 15 a 26 e coluna 4, verso 1, que falará do anjo das trevas e o anjo da luz. Exatamente isso. E o mais interessante é que neste pergaminho nós encontraremos alguns paralelos ou ideias que estão correlacionadas a estas menções de Corã, por exemplo, no livro de Efésios, capítulo 5, verso 8, capítulo 5, verso 11, Colossenses 1:13, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 4 e 5. Nós encontraremos diversos outros paralelos, não só entre a literatura paulina e a literatura corânica. Nós também sabemos que toda a visão de condenação e juízo final são paralelos. Aquilo que nós vemos no Apocalipse e na boca de Jesus são paralelos do livro de Enoque. Até as descrições, lançado no inferno, lançado no lago de enxofre, ou no lago de fogo, vale de fogo, fornalha de fogo, castigo eterno, todas estas são descrições que encontramos no livro de Enoque. Trono erguido no céu, livro da vida, tudo isto nós encontramos no livro de Enoque. Nos escritos essênios também existe o chamado Pergaminho do Filho de Deus, 4Q 246. É um pergaminho muito interessante. Eu fiz um estudo muito bem embasado sobre este pergaminho, citando J.T. Melick, citando J.A. Fitzmayer, David Flusser, Florentino Garcia Martinez, Gesa Vermes,
um estudo realmente com fontes, com referências bibliográficas. E curiosamente, alguém recentemente foi comentar no vídeo em que eu apresento este estudo e para tentar refutar. E eu fiquei aguardando apresentar alguma referência bibliográfica, fez um texto enorme sem apresentar nenhuma evidência. Nenhuma, só argumento. Só blá 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 blá. Não apresentou uma fonte, um especialista, não apresentou nada, nenhuma análise, nada que pudesse refutar a questão de que este pergaminho não fala de Jesus, mas que ele se apropriou, o Novo Testamento, destas sentenças dos essênios. Também é um pergaminho interessante. 4Q 246. Acerca da divindade de Jesus, da sua vida antes da sua encarnação, também temos paralelos no livro de Enoque. 1 Enoque 48, 1 a 10. Vamos encontrar paralelos com o livro do Evangelho segundo escreveu João, Filipenses, Colossenses, entre outras literaturas, outros textos, outros versículos do Novo Testamento. Também iremos encontrar paralelos dos oráculos sibilinos com o livro do Apocalipse. Paralelos interessantes que irão falar abertamente as ditas profecias contra Babilônia. Você achou que era uma exclusividade, uma figura de linguagem do livro do Apocalipse? Não. Os oráculos sibilinos já faziam isto antes do livro do Apocalipse, falando do derramamento de sangue dos bons, justos e retos, falando do julgamento da grande cidade Babilônia, das aflições. Tudo isto já consta antes do Apocalipse nos oráculos sibilinos, livro 3. Também vemos muito da chamada sabedoria do Novo Testamento, que na verdade vem dos chamados deuterocanônicos, aqueles livros da Bíblia católica. Então você tem em sentenças em que Jesus está falando, você vai ter Eclesiástico sendo citado. Assim também como outros textos, como Sabedoria de Ben-Sira ou Ben-Sirá, Tobias e tantas outras literaturas, tantos outros textos que ali estão. Veremos 2 Macabeus, principalmente um trecho do livro de Hebreus. Veremos os escribas colocando na boca de Jesus os ensinos desta literatura deuterocanônica. E mais de uma vez. Também teremos aquelas literaturas filosóficas que poderíamos classificar como literatura pagã ou apócrifa, dando exemplo das palavras de Arrica. Então nós temos também paralelos, aliás, mais de um na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Já fiz vídeos aqui. O que você vê agora na sua tela é um paralelo com o Novo Testamento, com 2 trechos do Novo Testamento. E também não poderíamos deixar de mencionar um texto budista, também da sua tradição, que antecede o Novo Testamento, que vai falar da concepção imaculada de Buda. Exatamente. Temos também a passagem do ancião, temos também a passagem da multiplicação dos bolos, temos também a passagem do caminhar sobre as águas. Temos diversos textos que antecedem a literatura neotestamentária que vai demonstrar o Buda nas mesmas condições de realização de milagres, condições de vida que Jesus. E eu deixei para destacar neste vídeo a questão, mais uma vez, que eu fiz um vídeo específico para falar sobre isso, sobre a concepção imaculada de Buda. Vamos ler aqui. Eu ouvi e aprendi isto da própria boca do abençoado. Quando o Bodhisattva desceu no ventre da sua mãe, nenhum pensamento sensual surgiu nela com relação aos homens. E ela esteve inacessível a qualquer homem que tivesse uma mente lasciva. Isto também eu me lembro
como uma qualidade maravilhosa e admirável do abençoado. Ou seja, o Novo Testamento, como assim também é o Antigo, eu já destaquei aqui em outras ocasiões, é uma amálgama de tradições religiosas. Para entender o significado real deste documento, se faz sim necessário mergulhar nestes textos, nestas tradições, nestas histórias e histórias, para entender a mente dos escribas quando eles estavam produzindo a literatura acerca do Jesus, acerca dos seus evangelhos, a literatura paulina por diante, porque há um núcleo comum de sabedoria. Apesar destas literaturas apresentarem suas diferenças entre si, na questão do estilo de escrita, o estilo literário, a maneira de desenvolvimento, quando olhamos a literatura por si, entretanto, vemos um caldeirão comum, vemos um caldeirão único, onde estes documentos eram produzidos e compartilhavam de fontes praticamente iguais, só que no seu objetivo final de produção estavam ali para atender os evangelhos escritos paulinos, finalidades diferentes, mas as origens literárias e inspirativas são praticamente as mesmas. E olha que tinha muito mais ainda que eu podia falar aqui. Muito mais do livro de Enoque, muito mais dos oráculos sibilinos, muito mais dos deuterocanônicos, dos essênios, então, muito mais ainda. Poderia pegar mais filosofia do Oriente para demonstrar aqui. Então eu fiz um vídeo básico para demonstrar para vocês esta realidade. Então fizemos o círculo 1, a primeira camada, o que eu chamei de núcleo, e agora a camada 2, o círculo 2. Espero que você esteja gostando desta série, demonstrando assim claramente a realidade do Novo Testamento e, consequentemente, do Jesus histórico. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold.